Olá, estamos iniciando mais uma edição do Mulher Madura e hoje para falar de um assunto bastante peculiar. Imagine você uma advogada. A advocacia já é tida como um ambiente bastante masculinizado. Imagine então uma advogada criminalista que precisa viver naquela rotina de delegacia, mexendo com crimes, em um ambiente mais ainda masculinizado. Agora você imagine se essa advogada é negra. Será que ela já enfrentou preconceitos? A nossa convidada do Mulher Madura de hoje é a advogada criminalista Mariana Lopes. Muito obrigada por estar com a gente, Mariana. Olá, Adriane. Muito prazer estar aqui. Estou muito feliz por poder falar um pouco da minha história, da minha trajetória na advocacia. Bom, e a minha primeira pergunta é justamente essa. Conta um pouquinho pra gente da sua história. Como é que você decidiu ser advogada, decidiu optar pela área criminal e veio parar aqui em Curitiba? Sempre tive o sonho de ser advogada. Meu avô, quem me criou, né? Eu morei com o meu avô sempre. Meus pais se divorciaram muito cedo. E ele sempre falou que queria ter um doutor na família, né? Embora não tenha doutorado, sou doutora. Por tradição Por também, tradição. Todos os advogados a gente chama de doutores. Exatamente. Né? Sou a primeira advogada da minha família. Sou do Rio de Janeiro, do bairro chamado Irajá, onde todos os sambas falam do Irajá. Ontem estava falando sobre isso até. Eu vim de um lugar onde todos os sambas falam do Irajá, né? E desse bairro. E nasci nesse lugar, numa família simples, com muita força, uma mãe muito forte e com muita dificuldade de conseguir me formar em direito e ser uma advogada, né? Numa vida onde as pessoas não têm tanta possibilidade. Eu consegui alcançar esse sonho, esse primeiro sonho. E vim para Curitiba já há 3 anos. Em Curitiba vim para trabalhar num escritório e depois de 1 ano resolvi trabalhar sozinha e comecei essa empreitada desafiadora, realmente. Desbravando caminhos, Sim. então. E como é que você optou pela área criminal, Mariana? Eu sempre gostei da área criminal, mas na faculdade eu escutava os professores falando e eu tinha medo, né? Eu falava, nossa, deve ser bem difícil lidar com questões onde a liberdade e a culpa brigam entre si. E comecei a me especializar, comecei a gostar muito do tema, não tinha muita coragem de trabalhar ainda, mesmo já especialista. Porém, chegou um momento que eu resolvi optar. E eu falei, não, agora eu vou trabalhar com essa área. E descobri assim, que eu queria um diferencial para a área criminal, que era tratar aquelas pessoas que me procuravam como pessoas, né? Como seres humanos. Como seres mesmo. humanos. E aí eu comecei a conhecer histórias, claro, famílias. Eu costumo falar que quando alguém é acusado de um crime, toda uma família participa disso, quando é homem, né? Vamos deixar bem claro isso. Quando um homem está preso, toda a família está presa com ele, mobilizada. Junto. Quando uma mulher está presa, fica abandonada. A mulher fica abandonada. Aliás, nós temos desvantagem até na delinquência, se formos pensar. O homem delinquente ele é protegido pela família. A mulher não, ela é excluída da família. Não sei se eu posso falar agora aqui, mas eu acho que é um caso muito importante. Pra gente. Eu, semana passada, já estou desde dezembro com esse caso, numa ação penal, não posso, claro, né, citar nomes, onde 2 mulheres, na mesma situação fática, nessa ação penal, pedi a revogação da preventiva. Uma foi concedida pelo mesmo juiz, promotor, a outra eles não concederam, no dia 31 de dezembro. E a que conclusão você chega? Assim, por que eu não tenho como chegar numa conclusão e eu não tenho como passar uma conclusão para o cliente. Nós vivemos em um ambiente de insegurança jurídica. Para completar, o companheiro dela também é acusado nessa ação penal. E justamente essa que continuou presa. E eu mantive uma luta onde toda a família dele, mobilizada para ajudá-lo, ela tem 4 filhos, 3 deste companheiro e de outro. As crianças ficaram espalhadas. Foi uma situação assim pessoal, porque financeiramente o valor que eles estavam me pagando era realmente... Eu agarrei essa luta
E eu não aceitei. Eu lembro que quando eu estive na delegacia com ela, 10 dias antes de sair a última decisão, eu falei para ela, não vou te abandonar, porque todo mundo te abandonou. Em 2 meses ela não recebeu uma visita, as pessoas não levavam um remédio, enfim. Quando passou tudo isso, nós tivemos várias reportagens agora há pouco tempo sobre a revogação da preventiva, a manutenção e a substituição pela prisão domiciliar para as mães de filhos menores de 12 anos. Que foi uma polêmica levantada também por causa de uma presa ilustre, vamos dizer assim. Exatamente. E só que nós temos várias mulheres ilustres também, porque são pobres, mas são mulheres, são cidadãs. Deveriam ter o mesmo direito, porque a lei não fala que... A justiça não é a mesma para o pobre, Mariana, podemos dizer isso? A justiça não é a mesma para quem é pobre. Porque se você tem possibilidade de ter acesso a um bom advogado, a uma defesa digna, você tem uma oportunidade de ter benefícios que a própria lei concede. Não são benefícios escusos, são benefícios legais. E se é mulher pobre, menos mais ainda. Difícil. E aí, terminando essa história, foi concedida a revogação da prisão, substituição pela prisão domiciliar, e durante aquela semana ninguém queria ficar com ela. Então não tinha um endereço para cadastrar a tornozeleira. Na sexta-feira passada, eu estava em reunião até na OAB, e eu passei o tempo todo saindo da reunião, porque no final eu implorei para uma das tias das crianças para que desse o endereço para que ela pudesse sair de lá. Então você pensa que ser mulher é muito difícil. E toda vez que eu encaro algum preconceito, porque embora, né, eu possa ter estudado, viver numa condição até privilegiada em relação a tantas pessoas do país. Também sofro preconceito, mas sei me defender. Eu penso todos os dias naquelas mulheres que não sabem se defender, não têm condições, não tem ninguém que as defenda. Pelo contrário, nós vivemos um mundo onde as mulheres são muito mais atacadas, inclusive até entre as mulheres. Isso século XXI, não é? Mariana, a própria advocacia criminal já é muito envolvida em preconceitos, não é? Porque se a pessoa se apresenta como advogado criminal, já é dito assim, poxa, é defensor de bandido. Como é que você lida com essa situação? É assustador acreditar que as pessoas ainda não conseguem visualizar o papel do advogado criminalista. Porque todos nós podemos cometer um crime de trânsito, por exemplo, qualquer um de nós pode vir a passar por isso. E nós vamos precisar de um advogado criminalista. E quando é alguém de dentro da família, aí você lembra da importância do advogado criminalista. Você tem que o tempo todo dizer, mas você também pode passar por isso, e você vai precisar de um advogado. É necessário que as pessoas se conscientizem disso. Elas só lembram do advogado criminalista quando elas precisam. Enquanto elas não precisam, o advogado criminalista ele é o advogado do bandido, defende aquele que está à margem da sociedade e que a sociedade não quer mais no convívio. Só que a lei, ela assegura direitos para todos e nós precisamos aprender a respeitar isso. E pior do que ainda, você falou de ser advogada criminalista, eu ainda enfrento um pouco em lugares onde as pessoas não me conhecem, mas quando comecei a advogar na área criminal aqui em Curitiba, houveram situações em que eu cheguei para a audiência, eu ando sempre arrumada, até me preocupo com isso, porque eu sei, infelizmente, que as pessoas julgam pela imagem e para que eu não viva me aborrecendo diariamente com isso, às vezes, porque tudo isso mexe com a gente. Você chega para um julgamento e aí você chega nesse lugar e a pessoa fala, você não pode entrar aqui agora porque para o julgamento só podem, a esposa do acusado, do réu, não pode entrar para assistir o julgamento. Perguntaram se você era a esposa do seu réu, cliente, do meu cliente, em delegacias. Algumas vezes eu passei por isso. Hoje eu não passo mais porque as pessoas me conhecem, respeitam o meu trabalho. Mas em lugares onde as pessoas não me conhecem, elas, por mais arrumada que eu esteja, elas sempre questionam quem sou eu. E isso realmente, no início, me trazia um desconforto e atrapalhava até o meu trabalho, porque você chega para trabalhar e você escuta daquele que está ali representando a justiça. A senhora não pode entrar. Então, te desconcerta, já me desconcerta. Então, hoje, quando eu escuto isso, eu já tenho uma resposta dura
e consigo manter o equilíbro. Mas no início eu senti, e eu penso nas advogadas iniciantes, que passam por tantas situações como essas, que não sabem a resposta para dar, porque a gente tem medo. Então dá uma dica para elas, qual é a resposta que você dá, Mariana? Eu agora, quando alguém me pergunta, você é advogada? Eu já pego a OAB e faço assim. Porque aí desmonta a pessoa, não tem discussão e acabou. Antigamente eu ficava questionando, mas por que você me perguntou isso? E aí já criava o estresse. Então, eu agora tenho esse cuidado. Eu já pego a OAB, mostro a OAB e continuo. Bom, nós mulheres sempre lutamos por uma igualdade de reconhecimento na sociedade. Como é que chega uma mulher advogada, criminalista, e como é que ela é recebida em ambientes como presídios, delegacias, como é que se dá a revista, por exemplo? O sistema está preparado? Não. Aqui mesmo no nosso complexo penitenciário, de todos os presídios em que eu tenho clientes, estão em todos realmente, só um tem uma única vigilante, uma única agente penitenciária feminina. E essa é a única que faz a revista nesse local. Até em janeiro foi engraçado porque ela estava de férias. Aí quando eu cheguei lá eu falei, hoje eu vou ter que entrar, porque quem vai encostar em mim? Pensei, né? Então eles ficaram já assim, até né, constrangidos e aí apitou, eu tirei relógio, pulseira, mas nós temos o problema do aro do sutiã. Uhum. E aí eu falei, agora tem que passar. E eles, não, tudo bem, doutor. Agora, as primeiras vezes, a gente tem que tirar o sapato, porque no aeroporto mesmo apita, né? É. Então, quando eu tirava o sapato, eu falava, mas cadê eu quero um tapete. Mas não temos tapete, mas eu quero um tapete, eu não vou tirar o sapato aqui. Eu quero um tapete. Aí, tanto que agora, quando eu chego lá, o tapete Mariana. Chegou o tapete Mariana. Até algumas advogadas criminalistas já sabem. Que já agradecem a você, porque é o tapete Mariana. Eu falo, cadê o tapete? Porque a gente precisa ter mínima, o mínimo de estrutura e não existe essa estrutura para as mulheres. E o que me preocupa com relação a isso é que, como nós vivemos num mundo masculino, que a verdade é essa, o mundo que nós vivemos não é o nosso país, não é a nossa cidade, é o mundo inteiro. O mundo não foi preparado para receber mulheres ativas. Ele foi preparado para receber mulheres que vivem em casa. Então ninguém nunca pensa como uma mulher, do que precisa uma mulher. Eu costumo dizer, nós temos demandas próprias. E mais do que isso, além das demandas próprias que nós temos, as pessoas precisam nos enxergar, sim, como diferentes. Nós não somos iguais aos homens. É igualdade de oportunidades. Nós queremos igualdade de oportunidades, mas nós não somos iguais a eles. Bom, eu vou pedir para você detalhar um pouquinho mais essas situações daqui a pouquinho, Mariana, porque agora a gente vai fazer um pequeno intervalo e o Mulher Madura volta em um instante. Até já. Conheça o Camboa Hotel Paranaguá. Apartamentos com TV a cabo, área split, minibar, cofre e todo o conforto que você merece. Nossa área de lazer dispõe de piscinas externas com toboágua e interna aquecida, saunas, clubinho das crianças e futebol suíço. Sala de reuniões para eventos até 400 pessoas. Espaço na piscina para casamentos e eventos empresariais. Camboa Hotel Paranaguá. Reservas 41 3420 5200. Estamos de volta com o programa Mulher Madura. Hoje estamos gravando nesse espaço tão bacana que é o auditório do Memorial Curitibano, da Fundação Cultural de Curitiba, e tratando de um assunto bastante delicado: a postura, a posição e o reconhecimento da advogada criminalista, e mais ainda da advogada criminalista negra e que luta por seus direitos, a nossa convidada, a advogada Mariana Lopes. Mariana, você contava pra gente sobre a questão da estrutura dos presídios, delegacias, esses ambientes muitas vezes ainda tão masculinos, tão sisudos, não é? Que não estão preparados para receber a mulher. Conta pra gente algum exemplo que você tenha passado de constrangimento por essa falta de estrutura. Por exemplo, a falta das agentes penitenciárias femininas para fazer uma revista correta, para que nós possamos nos sentir seguras, porque, claro, não vamos deixar que um homem nos revistem. Isso é necessário, sim. Nós sabemos que existem inúmeras denúncias de pessoas que tentam ingressar
nesses estabelecimentos com alguns objetos. É importante para a segurança, mas nós somos advogados e temos prerrogativas. Então, para que as prerrogativas sejam cumpridas, é preciso que os presídios tenham estrutura, porque se não houver estrutura, nós não poderemos realmente seguir o procedimento de segurança. E quando você fala sobre estrutura, eu falo ainda um pouco mais da estrutura que não é só relativo diretamente à nossa profissão, mas que impacta a nossa vida. Os tribunais hoje eles não estão preparados para nos receber. Como eu disse, nós temos demandas próprias, porque nós muitas vezes somos mães. Eu sou mãe com muito prazer, sou apaixonada pelas minhas filhas, Manuela e Maria Carolina. E mãe divorciada, tenho uma mãe maravilhosa que me dá uma estrutura excelente. Mas tem muitas advogadas que não têm essa estrutura familiar. Que não conseguem formar essa rede de apoio, né, como a gente Exatamente. Fala. E os tribunais, eles são carentes desse espaço. Por exemplo, de um trocador, existem fóruns das comarcas da região metropolitana que não tem um trocador para um bebê. Uma advogada precisa amamentar, nós precisamos voltar a trabalhar, embora agora já exista a lei que nos dá prioridades nos julgamentos. Ainda o cumprimento é bem precário e atrapalha o nosso exercício profissional. Hoje, as minhas filhas, uma com 9, outra com 12, mas eu não consigo não observar essas outras mães. E ainda existem até juízes que são contra as mães entrarem com o bebê e amamentar, mas isso faz parte da vida. Não é de uma profissão, é vida. O bebê está lá, precisa de ser alimentado, a mãe precisa trabalhar. Às vezes é a única mantenedora da família. Então a estrutura ainda nos prejudica, porque nós somos diferentes, sim. É aí que eu falo, nós somos diferentes. Nós precisamos de igualdade, mas nós temos diferenças. E temos particularidades que precisam de estruturas para que nosso trabalho aconteça. Existe mais violação de prerrogativas de advogados quando se trata de advogadas? Por exemplo, dificuldade de acesso ao seu cliente em uma delegacia, em um presídio. Essas situações são mais corriqueiras com as mulheres advogadas? Eu diria que não é explícito, porque eles nunca vão falar a frase completa, você não entra porque você é mulher. Mas as pessoas sabem, percebem, ou imaginam, ou fazem um pré-julgamento de que as são frágeis e obedientes. Então, o que um agente público fala para um homem, no geral, claro que eu não estou aqui falando contra os agentes públicos, inclusive tenho amigos agentes públicos na polícia, que são extremamente respeitosos, mas nós temos sim aqueles que não são. A forma como eles colocam para uma mulher é diferente do que para um homem. Então, existe sim a violação. Só que a violação ela é sempre implícita, velada. Mariana, hoje você faz parte, você é representante paranaense da Comissão da Mulher Advogada da Abracrim, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, e também faz parte da Comissão da Mulher da própria OAB. Quais são as principais bandeiras, quais são as principais lutas? O que é preciso fazer para um reconhecimento maior da mulher advogada? A igualdade para o exercício da profissão. E algo que eu tenho percebido assim, é que as mulheres ainda têm dificuldade de fazer política, de sindicar. Hoje somos muito mais fortalecidas, mas estamos engatinhando, aprendendo a fazer isso. Os homens fazem isso com muita facilidade e sem culpa. Algo que nasceu conosco, que nós que nasceu conosco para que nós achemos que nós não podemos fazer isso, nós não estamos sendo honestas com os homens. Os homens fazem isso profissionalmente, eles se indicam, eles se encontram, eles falam de política. As mulheres têm dificuldade de falar de política. Elas não sabem, elas até sabem, mas nós não nascemos preparados para isso. E é importante a gente dizer isso, nós precisamos nos treinar para que possamos para ocupar esse espaço. Porque vamos ouvir a vida toda. Espaço tem, as mulheres não ocupam porque não querem, porque têm filhos, porque têm ocupações. E não é assim, é porque nós não fomos preparadas para isso. Então nós temos que nos preparar. Nós não podemos aceitar que em órgãos de classe nós sejamos 50-50
e que nas diretorias nós sejamos 30, 70. Isso realmente é algo que, em qualquer diretoria, estou falando em qualquer órgão de classe, qualquer associação. Inclusive nas dos advogados. Exatamente. E na Abracrim, por exemplo, o doutor Elias Matarassade se preocupou muito com isso, criando, né, no último ano, a Comissão Brasileira da Advogada Criminalista, fortalecendo esse laço entre as advogadas criminalistas do Brasil, para que nós possamos ter espaço, formar grupos e falar de política, sim, porque política é importante. Conta pra gente, então, alguns exemplos de problemas que chegam a essas comissões para serem discutidos, analisados e tratados, tanto na Abracrim quanto na OAB. Nós temos muito problema com a questão das mídias, redes sociais, ofensas. As ofensas nunca são somente profissionais, elas são profissionais, mas por você ser mulher, você sempre é sempre nos dão sempre é um questionado adjetivo sua conduta sexual, vamos dizer assim. de cunho sexual. É impressionante como o cunho sexual é muito importante para ofender uma mulher. E isso acontece muito ainda. Agora, eu também sou da Comissão de Estudo de Violência de Gênero, onde a gente discute gênero e o gênero em todas as situações. E aí não só das advogadas, é claro. E quando a gente acompanha essas mulheres vítimas de violência, aí é um outro tipo de denúncia. Você vê que a falta de estrutura, ela não sabe para quem falar, ela não conhece, então ela chega numa delegacia, muitas vezes ela não é bem recebida, então ela já fala para a vizinha, então não vá, porque se você for lá, você vai passar por isso. Você vai a tal lugar, chega lá a pessoa com um valor para pagar o transporte público. Aí chega lá e fala, você tem que ir para outro lugar, e ela não tem o dinheiro para ir para outro lugar. Isso sem falar em todas aquelas outras questões, então, de culpa, de vergonha. De cor. Você fez alguma coisa? Ainda existem, claro que hoje temos profissionais preparados, mas ainda temos os despreparados. E na Comissão de Igualdade Racial, aqui no Paraná eu me assustei muito. Minhas filhas sofreram racismo e eu vejo pessoas que já apanharam porque usavam cabelo black. Nos chegam demandas de pessoas que levaram paulada na cabeça porque o cabelo é black e aqui em Curitiba não pode andar assim. Inadmissível, né? Simplesmente absurdo. Sim. Você é otimista, Mariana? Eu sou muito otimista. Estamos num bom caminho para melhorar essas situações? O caminho é duríssimo, mas se nós desistirmos, eu falo isso todos os dias porque até fico emocionada. Todos os dias eu tenho que deixar as minhas filhas, né? Não participar de rotinas dela por movimentos, por trabalhos onde nem envolve a questão financeira. Mas eu preciso ser otimista porque eu falo que primeiro eu sou uma egoísta, porque eu luto para que elas não passem pelo que eu passei, em primeiro lugar. Mas tem tantas outras que eu não quero que passem por isso. Se eu parar agora, eu estou decepcionando todo mundo que está atrás de mim. Querida, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. A gente quer ter você sempre aqui no Mulher Madura. E, nossa, obrigada mesmo, assim, porque você emocionou todos nós com seus depoimentos todos aqui. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que acompanhou aqui com a gente esta edição do Mulher Madura. Nosso agradecimento mais uma vez ao Memorial Curitibano, a toda a equipe que proporcionou para a gente estar aqui neste local bacana para a nossa gravação de hoje. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.